Shalom, meus amados, bom dia a todos. E esse vídeo especial, eu quero falar sobre essa simbiose, né? Simbiose que nós escolhemos, uma simbiose com o céu, ou uma simbiose com a terra, com as trevas, com aquilo que é escuro. Então, primeiro a gente tem que entender, né, o que é o termo simbiose. Simbiose é uma ligação de indivíduos de natureza diferente, se você olhar de uma forma biológica, né, natural. Se você olhar pela psicologia, é uma ligação íntima entre dois seres ou duas pessoas. Simbiose é isso, uma ligação íntima. E o nosso Messias, o Senhor Jesus, ele era a expressão exata da imagem de Deus na Terra. Ele era a simbiose perfeita, a mais íntima ligação. E ele veio manifestar essa ligação para nós aqui, essa simbiose aqui na Terra. E eu quero falar um pouco sobre ela. Ele não só veio fazer, mas ele veio abrir caminho para que muitas outras, né, simbioses entre nós e o céu fossem estabelecidas, novas simbioses, por meio do sacrifício do Messias. Agora olha que interessante, querido. Esse texto está em Atos 2, capítulo 2, versículo 17 em diante. Pedro, na pregação dele, depois do Pentecostes, ele começa a falar exatamente sobre a profecia de Joel, como diz Joel, né? Naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos velhos, vossos servos, né, terão visões, profetizarão, serão cheios do Espírito. Ou seja, ele estava ali falando exatamente sobre essa simbiose, sobre essa ligação íntima. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto aqui hoje, queridos? Nós vivemos esses dias, porque na profecia de Joel, que é citada essa simbiose, Pedro começa ali a pregar falando sobre isso. A pregação sobre escatologia, sobre a volta, o retorno do Messias, começa no Pentecostes. É exatamente isso. Você acha que Pedro estava ali pregando só sobre o que Jesus veio? Não. Pedro estava pregando que esse Messias que havia vindo retornaria. E ele cita a profecia de Joel. Ele vai vir. Ele vai vir. Só que nesse vir, nos últimos dias, ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. E essa promessa começou a se cumprir ali. E até os dias de hoje. E nós precisamos muito entender esse processo de simbiose. Entende? Pela palavra e pelo Espírito. Está bem claro, o Messias deixou. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Precisamos sim da meditação na palavra e também da meditação pela oração no Espírito. O desejo intenso. E eu quero citar para vocês exatamente esse texto de Joel e também um texto de Malaquias. O último, né, livro escrito antes do grande interlúdio, que foi um período de silêncio profético até a vinda do Messias, de 400 anos. Então Malaquias fala algo interessante, né? No capítulo 3 todo mundo usa para falar sobre dízimo, é óbvio que ele fala ali sobre dízimo, mas o texto logo a seguinte que ele fala sobre dízimo, Malaquias fala assim: vocês estão falando mal de mim por quê? Né? Eu estou usando as minhas palavras para falar para você do texto que está ali. Porque o próprio Criador, o nosso Abba, o nosso Pai, ele questiona ali os israelitas, né, os judeus, que eles estavam o quê? Falando mal do próprio Criador, por causa de uma questão. Fala assim, olha, nós te servimos, né, por mais que ali no texto de Malaquias fala que eles estavam servindo mal e porcamente, que é o texto se trata disso, né? Oferecendo sacrifícios de animais coxos, o que sobra é para Deus, o tempo que sobra é para Deus. Eu vou fazer para Deus mal e porcamente. É disso que se trata o texto de Malaquias. Bom, e no final ali do capítulo 3, eles começam a questionar, falar mal do Criador, falar porque nós te servimos, né? E muitas coisas ruins às vezes acontecem, está acontecendo. Nós não estamos vendo nenhuma diferença, né, entre nós e os ímpios. Entre nós que te servimos e aqueles que não te servem. E aí o Criador entra com a palavra tremenda. Ele fala assim, olha, hoje vocês não estão vendo essa diferença, mas naquele dia vocês vão ver claramente a diferença entre aqueles que servem a mim e aqueles que não servem. Eu vou fazer separação entre o ímpio e o santo.
E aí me remete a Salmos capítulo 24, né? Você conhece já o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Salmo 24 é muito poderoso, porque fala sobre a criação. Ele já começa falando sobre a criação. Ele começa falando assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele fundou a terra sobre os mares. Ele começa a falar sobre a criação. Aí ele entra em algo, falou assim, e ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Peraí, que pergunta é essa? Subir no monte santo do Senhor? Aonde aconteceu isso na palavra? Levíticos 19, exatamente os dias que nós vivemos hoje, né? Que é a festa das trombetas, que anuncia o retorno do Messias. Olha só, em Êxodo 19 e Êxodo 20, o Abba, o Criador, fala ao povo, e ele fala os 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas em Êxodo 19, antes disso, ele pede para o povo se santificar 2 dias, que ao terceiro dia ele se manifestaria. Olha que interessante. E ele se manifesta ao terceiro dia. O monte fumega, sai fogo, vapor de fumaça, relâmpagos, um sonido de trombeta, sabe, voz e som de trombeta que só vai aumentando, e o povo se estremece, né? O povo fica amedrontado, com medo, e fala para Moisés: Moisés, sobe você, fala você com Deus. Nós não, nós estamos aqui com medo, para que nós não venhamos a morrer. Exatamente isso. Estavam com medo da morte. Eles falam: Moisés, fala, pergunta, Moisés morreu? Não, porque aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade, Salmo 24, que eu comecei a citar ele, né? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Presta atenção, você não é a sua alma não define quem você é, ok? Você possui a sua alma, você é um ser espiritual que habita em um corpo e possui uma alma, entende isso, meu querido? E Jesus deixou isso bem claro a Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho de João, porque Nicodemos veio questionar ele na alma, porque viu sinais espirituais no Messias, o Senhor Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. E ele questiona e falou: Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu quero ter o que se tens. Aí ele pergunta: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele falou assim: você precisa nascer de novo. Se nós não experimentarmos essa profecia de Joel, um nascimento espiritual, que é isso que promete: naqueles dias derramarei do meu espírito, o espírito de Ruach Kadosh, por intermédio do nosso Messias Jesus, está disponível. Só que nós precisamos desejar ter essa simbiose, que eu comecei falando no início do vídeo. Essa simbiose precisa ser um desejo íntimo da sua alma, através do despertamento do teu espírito. Por isso que lá em Salmos 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Por isso que eu citei essas profecias de Joel e Malaquias, porque você tem poder da sua alma, poder sobre a sua alma. E olha que interessante, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Os dias do Senhor serão terríveis, é o que diz as Escrituras, dias terríveis, mas não para nós. Para nós, no final de Malaquias, nós saltaremos como bezerros de estrebaria, porque veremos o Senhor. E a profecia é que nesses dias nós veremos claramente a diferença entre o ímpio e o santo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E ele diz algo nesse Salmo 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Nós somos portas, continuando o Salmo 24, nós somos portas espirituais para esse mundo caído. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós que possuímos o Espírito de Ruach Kadosh, que, né, vivemos essa simbiose do céu com a terra e não da terra, né, nós com a terra caída, com essas trevas caídas. Não, essa é a simbiose que ele propôs para nós, dele conosco. Nós devemos buscar isso mais do que o pão que nos alimenta, mais do que o dia a dia, o seu corre-corre do dia a dia. Essa simbiose é o que você precisa para vencer nesses últimos tempos. E olha que interessante, quando ele fizer a profecia se cumprir, o grande e terrível dia do Senhor, querido, isso me remete à memória à explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Presta bem atenção. Houve a explosão lá e eu tenho um vídeo gravado aí atrás, se você ver, sobre agora, né? Completou agora aniversário, né? Dessa tragédia, esse mês passado. E um dos relatos que eu deixei ali no link da descrição do vídeo que eu coloquei sobre a questão de Hiroshima e Nagasaki é dos sobreviventes. E o sobrevivente narra algo interessante que está escrito nas profecias.
né, escatológicas. Ele narra que depois que a bomba explode, muita gente queima tudo, né, explode tudo ali, ele começa a caminhar sobre cinzas. Aí ele fala para a pessoa, não pisa aí, porque são pessoas. As cinzas eram de pessoas que haviam se desintegrado na explosão. E a palavra de Deus diz que nós pisaremos os ímpios como a cinza dos nossos pés, com a planta dos nossos pés. Está escrito lá, profetizado, Joel, Malaquias. Está profetizado, né? Que nós pisaremos os ímpios. Aí você fica pensando, como seria isso? É exatamente nisso. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque um será tomado e o outro será poupado. Está bem claro lá no pequeno livro, né? Pequeno livro de Apocalipse que o Senhor Jesus deixou escrito. Mateus 24. Um será tomado e o outro será deixado, assim como foi nos dias de Noé. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós veremos ela claramente quando vier o grande e terrível dia do Senhor. E é para isso que nós devemos nos alegrar, porque nós veremos e saltaremos como bezerros da estrebaria. Não é um dia ruim para nós, é um dia de glória, de redenção e de nos alegrarmos com a salvação. Entende? Só que quem vai experimentar isso? Só aquele que tem a simbiose do céu com a terra. Porque ele faz os seus ministros, como diz Hebreus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Labaredas de fogo dos seus anjos ministros. E labaredas de fogo. Está em Hebreus capítulo 1. Nós seremos esses. Amém? Um só com o Senhor. Mas esse um só começa aqui. A simbiose começa hoje. Começa agora. Viveremos isso. Amém, queridos? Shalom.